Agora eu vou para Brasília, capital federal, com Bruno Pinheiro. A gente segue daqui sim com a mesma informação, nosso timaço aqui de olho nessa repercussão internacional, conversando novamente com ele, com o Fabrício Neitz, que nos conta sobre o Conselho Federal da Suíça, que informou que congelou todos os ativos, os bens de Nicolás Maduro e seus associados após esta operação dos Estados Unidos. O Fabrício Neitz continua de olho ali, levantando mais informações em tempo real, e assim mesmo não tem problema. A gente vai checando essas informações. Quero ouvir de você, então, o que foi congelado sobre Nicolás Maduro e se isso automaticamente dificulta esses honorários, né? Como nós chamamos aqui, dos seus advogados, porque isso também seria repassado, iria usar esse recurso. Como fica, então, a situação de Nicolás Maduro em uma outra região, em uma outra nação, sem recurso, sem esse auxílio, sem uma comunicação direta? O que implica na sua defesa, Fabrício? São muitas colinhas aqui, né, Bruno? Você sabe muito bem como é que tá acostumado com a reportagem. A gente tem várias anotações aqui para passar a informação mais precisa possível para quem nos acompanha aqui no tempo real. Essa foi uma determinação que saiu hoje da Justiça Suíça, congelando os bens de Nicolás Maduro, ligados ao presidente Nicolás Maduro, por 4 anos ao todo. E aí a Justiça diz o seguinte, que vai verificar se esses bens têm origem ilícita e possivelmente fazer com que esses bens de origem ilícita tragam algum tipo de benefício, sejam revertidos em benefício para a população venezuelana. Isso não afeta membros do governo atual da Venezuela, de quem está no governo venezuelano neste momento, mas pode impedir a fuga de capitais, ou seja, se existe dinheiro de Nicolás Maduro, se existem bens de Nicolás Maduro em bancos suíços, possivelmente isso evitaria que esses bens fossem levados para um outro país, algum tipo de paraíso fiscal que seja, e possivelmente até mesmo servir para pagar advogados para Maduro lá nos Estados Unidos. Importante a gente lembrar, Nicolás Maduro e o governo venezuelano entraram na lista do Departamento de Justiça norte-americano no último mês de dezembro como organização terrorista estrangeira. Isso já dificulta em território americano qualquer tipo de relação financeira, comercial, que Nicolás Maduro e outros membros do governo venezuelano possam ter dentro dos Estados Unidos, com instituições financeiras, com pessoas físicas, ou seja, é uma situação bastante complexa a que vive o presidente venezuelano no que diz respeito à sua vida financeira. Mais ou menos, para a gente trazer aqui um pouquinho uma realidade mais palpável para o público brasileiro, o que aconteceu após a declaração da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também deveria servir, pelo menos em teoria, para rompê-lo do mundo, para cortá-lo do mundo financeiro internacional, dificultar seu acesso a bancos, a instituições financeiras, realizar pagamentos para quem quer que seja, ou receber pagamentos também, mesmo de salário até. Então isso tudo está incluso nesse balaio, vamos dizer assim, das sanções que já foram impostas pelos Estados Unidos anteriormente, uma série de sanções que já haviam sido impostas, declarações inclusive de que Maduro e o governo venezuelano são uma organização terrorista estrangeira. Não está explicado ainda, não foi esclarecido como que o advogado Barry Pollock, que a gente trouxe aqui mais cedo, foi contratado por Nicolás Maduro e também o advogado da sua esposa, Cília Flores, que é um outro representante que agora me fugiu o nome. Mas essa é uma informação que a gente deve ter também nos próximos dias, possivelmente como que foi feito esse contato. Claro que a informação de quem paga é uma informação sigilosa, mas o governo venezuelano possivelmente pode estar bancando essa defesa de Nicolás Maduro, que se apresentou, inclusive, nessa audiência, Bruno, como presidente da Venezuela. Ele disse, eu ainda sou presidente do meu país.
Exatamente, Fabrício Naitsky, muito obrigada pela sua análise, você volta já já. Agora a gente tem ainda também, incluindo já nessa conversa, o doutor em Relações Internacionais, o Igor Lucena, que também vai conversar com a gente e esclarecer a nossa audiência sobre os próximos passos desse julgamento. Doutor, muito obrigada, boa tarde, bem-vindo em tempo real aqui com a gente. Muito boa tarde. A gente teve um probleminha na conexão do doutor Igor Lucena, mas já já a gente volta com ele. Enquanto isso, vamos chamar também os nossos analistas. O Acácio Miranda e o Gesualdo Almeida continuam aqui com a gente agora para falar sobre essa situação. Acácio, sobre o que trouxe o Igor e também ali os nossos analistas, o Bruno Pinheiro. O que a gente pode esperar da situação financeira de Nicolás Maduro? Realmente, no direito internacional, a Venezuela pode mandar para ele dinheiro para pagar esses advogados, ou os Estados Unidos podem bloquear qualquer tipo de renda que venha do país? Já foi determinado, inclusive, por parte do Estado suíço, o bloqueio de todos os valores vinculados a Nicolás Maduro e pessoas próximas a ele. Até porque é necessário nós determinarmos a partir de agora qual é a origem destes recursos. Ele, obviamente, mesmo sendo um ditador, exercia a presidência e devia ter uma remuneração em virtude disso. Mas, obviamente, também há inúmeras imputações relacionadas à corrupção na Venezuela. Então, repito, há necessidade de ser separado esse patrimônio, o que é de origem lícita e o que é de origem ilícita. E ele vai custear a sua defesa com estes recursos de origem lícita. No que diz respeito ao Estado venezuelano custear os seus advogados, isso é improvável, até porque nós estaríamos utilizando recursos públicos para custear a defesa de uma pessoa física. Confesso que não sei a fundo qual é ou quais são as determinações da Constituição venezuelana e das normas internas da Venezuela no sentido dele ter direito ou não ter a uma aposentadoria enquanto ex-presidente. Mas fato é que duas certezas nós temos. Recurso ilícito não pode ser usado para custear a sua defesa. E, em segundo lugar, o Estado venezuelano não pode pagar também essa defesa. Agora, este processo todo também vai apurar se aqueles recursos na Suíça são de titularidade do Maduro ou de pessoas próximas a ele, se foram praticados crimes de corrupção ou não, e em tendo sido praticados, aonde foram parar estes recursos. No aspecto financeiro, como todos os outros aspectos que nós temos até aqui, há certa obscuridade neste momento, há certa incerteza sobre o que será feito. Mas estas duas respostas nós já temos. E Gesualdo, eu quero ouvi-lo também sobre essas articulações sobre o recurso para conseguir esse acompanhamento com os seus advogados nos Estados Unidos. A gente tem visto um chamamento tanto na Venezuela e até aqui mesmo em Minas Gerais. Inclusive hoje, às 4h30 da tarde, lá em Belo Horizonte, vai ter uma manifestação em favor de todo o que está acontecendo na Venezuela, em defesa da soberania, se esses apoiadores de Nicolás Maduro se reunirem e quiserem enviar um dinheiro, um recurso para ajudá-lo em sua defesa. Como esse recurso chegaria nos Estados Unidos? Como eles receberiam esse recurso, já que tem esse movimento em favor de Nicolás Maduro, não somente na Venezuela, como aqui também em algumas regiões e em outras nações? Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, figura o sigilo profissional do advogado. O recurso financeiro que o advogado recebe não pode ser rastreado, não fica à mercê, por exemplo, da lei de lavagem de dinheiro. Inclusive, em 2018, quando surgiu a lei de lavagem de dinheiro aqui no Brasil, criou-se um projeto de lei para que houvesse exatamente a necessidade do advogado declarar a origem dos recursos
com os quais o seu cliente lhe pagava os honorários. E um dos argumentos utilizados pelo OAB na época foi inclusive a legislação norte-americana. Lá eles não têm, assim como aqui no Brasil não existe, nenhum dever do advogado declarar a origem dos recursos que lhes são pagos. Nem pela lei de lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos, que é inclusive mais severa do que a nossa. Portanto, seria muito razoável que qualquer um fizesse um depósito na conta do advogado do Maduro. E é sabido que esses criminosos, principalmente criminosos de caráter político, eles têm uma rede de apoio muito grande. É claro que todo o patrimônio, todo o dinheiro do Maduro não está nas contas dele, não está declarado para ele. Existe uma série de laranjas que podem lhe dar apoio. Quero crer que não é o problema financeiro que impedirá Maduro de ter uma boa defesa, em que pese esses recursos financeiros serem muito provavelmente de origem ilícita. Obrigada, e também pelas suas análises, o Gesualdo e o Acácio.